lembro da biblioteca do meu pai. E, na verdade, estar brincando de carrinho dentro da biblioteca do meu pai. E ele me falar o seguinte, olha, sabe um carro de verdade, um carro grande mesmo? Com todos esses livros que tem aqui, se eu vendesse todos, eu conseguia comprar um carro. Isso me impressionou tanto, que toda aquela biblioteca valesse um carro de verdade, ali para minha imagem infantil, que eu me interessei por aquele universo. Eu olhava e sempre ia ali para a biblioteca, ficava como um canto de brincar, também vê-lo trabalhar. E logo depois, assim, quando não sabia ao certo se gostava ou não de ler, os livros que me pediam para ler, os livros infantis, eu lembro de ter visto minha mãe ler um romance grande, assim. Com isso, eu tive uma ideia totalmente diferente do livro. Foi meu segundo espanto de grandeza em relação ao livro. Foi ver um livro mesmo grande, perguntar a ela, você leu tudo isso? Em comparação ao meu fininho? Sim. E aí eu tive o desejo de ler um livro daquele. Lembro que tinha 300 páginas. E eu lembro que eu questionei muito ela, assim, sobre se ela realmente fazia aquilo. Um livro, inclusive, que não tinha desenho, não tinha ilustração. E ela falou algo como, você pode fazer isso também, ou qualquer coisa de estímulo que mães falam. E no dia seguinte mesmo eu tentei levar um livro maior. Da biblioteca que tinha na escola, uma biblioteca assim que todo dia você podia tirar um livro. Eu tirei o maior que tinha, assim, dessa biblioteca. Não lembro ainda qual foi esse livro primeiro. Nem o dela, nem o meu. Mas só a impressão geral dos livros. Eu acho que isso que fica forte mesmo. A impressão que todos eles podem ser aquele livro. Ou aquele meu primeiro livro, o primeiro livro de minha mãe, desse contato. Os livros do meu pai, que também não tem título nenhum. Só são capas duras. E que ficam assim, na memória como essa universalidade. O primeiro livro foi, acho que é a Odisseia de Homero, adaptada. Que assim foi o pedido da escola. E eu ainda não gostava assim de ler. Tinha visto meu pai, tinha visto minha mãe. Eu que me mudei de minha cidade natal, Jerecê, sertão da Bahia, e vim para a capital, Salvador. E depois dessa vinda eu tinha aquela ascensão de leitura, aqueles primeiros contatos, aquietaram um pouco. Em Salvador eu não queria ler por algum motivo ou outro. E vendo esse livro grande de minha mãe, eu tentei ainda, e não foi totalmente. E minha mãe queria muito que eu lesse, assim, ela ficava assustada com o fato de eu ser um dos meninos que não gostassem de ler. Esses meninos que ela via em sala de aula. E até mesmo aos 10 anos eu não tinha tudo isso de leitura. Tinha só esse fascínio, essa atração material. E eu lembro que a Odisseia de Homero pediram para ler na escola. E eu disse primeiro à minha irmã que ela não contasse à minha mãe que eu não iria ler. E que eu mentiria. E que eu diria que o livro é uma coisa sem ter lido. E eu guardei no armário. Um armário que tinha perto da cama. Mas assim, naquele ciclo, naquele envolvimento, naquela roda, de mentir ou não, de fazer ou não, eu decidi ler mesmo. E logo depois li As Mil e Uma Noites também adaptadas. E foi uma magia incrível que entrou. Realmente remetia àquela primeira cidade que eu tive. Talvez essa ideia de que Salvador tivesse tirado a magia, se essa cidade grande, essa cidade concreta, essa cidade de gente demais, aquele livro tivesse retornado. E retornado à biblioteca também do pai. E nesse retorno do fantástico, o livro oferecia todo o fantástico. As grandes histórias que existem no sertão e que parecem fantásticas na cidade grande e que, na verdade, são completamente naturais lá. É completamente natural, todas as lendas, completamente naturais. Todas as histórias que depois se tornam cabeludas e causas por aqui. E foi assim que a literatura me resgatou esse fio e esse contato. Eu continuei morando no sertão através da literatura. Interessante o primeiro livro ter sido a Odisseia e eu ter lembrado. Um livro depois, já na capital. Porque é uma volta para casa. É a história de uma volta para casa. E o grande livro que recupera a Odisseia, de algum modo, é o Grande Sertão Veredas, A Travessia do Rio Ubaldo, que quando eu li foi todo estalo de novo, tudo aquilo se remetendo, tudo aquilo se remexendo mesmo. Então essa ideia da travessia, que o caminho não está pronto. O sertão diz isso, que o caminho não está pronto, porque na verdade, quando você caminha sobre o solo do sertão, ele é todos os caminhos, ele não tem uma trilha fechada e nem tem uma trilha aberta, ele é
aquela pura terra, aquela pura cor marrom, aquela cor de ouro, que reina em toda uma planície, em todo um horizonte. Então o caminho não está pronto. Você só faz o caminho se atravessa. Eu acho que é isso que o sertão dá como essa dimensão de ser tanto mesmo, que ali veio em cheio nessa literatura. E o fantástico como em geral, o fantástico me remete a esse clima, a esses primeiros contos, aos primeiros causos que eu escutava, em que eu ouvia e via mesmo, e que achava completamente natural, da minha cidade de Irecê, em que contos que vêm no realismo fantástico latino-americano, que foi o que eu comecei a ler com toda a vontade na adolescência, que realmente me levou à literatura, me levou a produzir literatura, me levou a querer literatura mais e mais, foi porque justamente tinham todo esse link, esse contato com esses meus primeiros contos ouvidos, escutados, que aí sim eu lembro de Irecê como aquela cidade em que um prefeito prometeu fazer chover. Que cidade é que um prefeito promete chamar chuva? Ele colocou aviões atirando sal nas nuvens e realmente fez chover durante 2 dias consecutivos, pedras de sal, e furou todas as casas. E minha mãe se escondeu debaixo da cama, desesperada, gritando, dizendo que era o fim do mundo. E minha avó pegava as pedras de sal e colocava na boca dela, dizendo: veja, é só sal. Minha avó dizer isso é como se dissesse para ela que veja, o fantástico é nosso. Não há nada que temer no fantástico. Tudo que é sobrenatural é natural. Tudo que está em cima é embaixo. Então o sertão é isso. O sertão é o mundo inteiro e é o que está dentro da gente também. E o que está dentro da gente e de mim é essa vocação para o fantástico, essa abertura para o que pode ser, o que perfeitamente pode ser. Minha escrita se encontra com o sertão na medida em que ela se envolve com essa naturalidade para o fantástico. Apesar de não haver tantos personagens, não haver o cenário sertanejo, o regionalismo que colocam, que seja do sertão, o regionalismo do Graciliano que eu li, todas as pessoas que falam da Raquel de Queiroz, que também eu quis muito ver e ouvir falar, mas o sertão, ainda assim, quando falava de toda aquela questão social, que é mesmo, que é o fato dali, ainda assim não tocava em todo o sertão que era meu, ou que eu pelo menos tinha vivenciado, ainda vivenciado com os olhos de criança, que foi quando eu fui criado ali. E me disseram que o mundo existia, eu olhei para o mundo e o mundo era o sertão. E com aquele olhar de criança mesmo, olhando tudo dessa maneira do espanto inicial, o que me remetia mesmo era o fantástico. E foi lendo esse fantástico que eu realmente resgatei esse sertão que eu via. E produzindo literatura com esse realismo fantástico, essa abertura mesmo desse olhar, é que eu me coloco dentro de novo ali do sertão. De pessoas que admiro muito, escritores como José J. Veiga. Esse foi o sujeito que instalou tudo também para esse sertão. E até pessoas que nunca ouviram, como Jorge Luiz Borges. E até acho curioso como outro autor, Mário Vargas Llosa, que é escritor fantástico, ele depois foi escrever sobre o sertão. Eu acho perfeitamente natural que ele tenha feito isso. Justamente porque esse sertão é essa surpresa. Esse sertão é o que pode vir a qualquer momento. E ele surpreende tanto que mesmo aquele primeiro que foi descrever o sertão para o Brasil inteiro, para o mundo, que é o Euclides da Cunha, e ele desce dos Chapadões e vai olhar aquela planície, ele se surpreende de tal maneira que ele que tinha vindo ali escrever sobre jagunços, analfabetos, pessoas atrasadas, gente que ele desconsiderava ou que via com uma posição positivista sobre a realidade, que aqueles seriam um povo atrasado, aquele é um lugar terrível, desértico. Quando ele vê que o sertão pode do deserto virar uma floresta, virar algo verdificante, fértil, ele não entende como o deserto pode ser fértil ao mesmo tempo. Parece que começa a mudar toda a ideia. A filosofia não se mostra na minha literatura como algo dito e explícito. Nos primeiros contos e nos contos que eu assim produzi, que inclusive viraram um livro do autor do Leão, não tem como se desvincular das ideias que estão ali por trás sem se tornarem em momento nenhum um exemplo de filosofia. A filosofia não se mostra na minha literatura como algo dito e explícito.
ela simplesmente é como em mim mesmo, está em todos os lugares e não se mostra em nenhum. Que é a fórmula do velho Flaubert, desse escritor, que ele diz que o autor deve estar em todos os lugares da obra sem se mostrar em nenhum desses lugares. E a filosofia atua assim em mim, como um invólucro, como um caminho de olhar, que não se mostra, mas está ali, sempre presente, como uma direção, como um autoquestionamento que vai e vem, e que se apresenta então para esses personagens e essas tramas. Começou como uma brincadeira, começou com uma vontade de circular entre amigos, entre colegas, uma coisa que eu mesmo pudesse ter feito imitando os autores que eu gostava. Eu comecei escrevendo terror. Eu escrevia terror e mostrava e lia para os amigos e via que eles sentiam medo, ficavam com vontade de ler mais. E foi com vontade de impressionar esses amigos que eu continuei a fazer aquela literatura. Eu não sei de onde veio exatamente esse momento, essa vontade. Pode ter vindo daquela primeira biblioteca ou uma vontade de continuar o livro geral. Porque a vantagem de ter visto um primeiro livro que não tinha um título, talvez seja a vontade de colocar um título nele. Quando você tem essa vontade de colocar o título no livro que você não sabe qual é, talvez você se torne um escritor, porque você fica com o destino e o traço de colocar um título. E eu tive a experiência, então, de fazer o primeiro livro, e o título não está lá ainda, né, nesse livro inicial e geral. É sinal de que eu vou tentar de novo colocar um novo título, e já sei que eu não vou conseguir. Porque o livro geral e universal, dessa biblioteca de Babel, que nos forma todos, nos constitui, e ao mesmo tempo nos gera, nunca vai ter um título definitivo. E essa insistência que a gente tem em escrever é de tentar colocá-lo de novo. Porque às vezes eu me pergunto mesmo, por que eu vou escrever? Nossa, Guimarães já fez isso tão brilhantemente, como é que eu ultrapassaria o Grande Sertão Veredas? Por que alguém precisa mais de um livro se já temos Grande Sertão Veredas? Por que alguém precisa mais de um livro se temos o Dom Quixote, ou temos Guerra e Paz, se temos Crime e Castigo? A quantidade de livros que temos hoje, acho que daria para sustentar a humanidade, mesmo que ela vá e não exploda como uma estrela, ela vá não se aqueça até todo mundo desaparecer. Temos livros suficientes para isso, para pessoas relerem e verem tudo o que se passou. E por que a gente continua a escrever livros? E por que eu continuaria, me ponho nesse papel? É justamente porque não se pode parar. Não se pode parar de tentar colocar o título, mesmo que o título seja menor, mesmo que não seja tão bom quanto o anterior, mesmo que não fique como ficaram esses grandes livros. Porque, bom, como eles ficam é um mistério que não nos cabe. Mas a tentativa nos cabe sim. Tentar, mesmo que seja para não continuar. E nisso é que eu me coloco como escritor, como autor, como alguém que se propõe e se põe nesse laço, é justamente de estar dentro de quase um clube eterno. Quando escrevo, nenhum deles está morto, ninguém está morto, todos eles estão ali como se falassem, sussurrassem, faça a roda girar, do seu jeito. Do seu jeito mesmo. Não se preocupe. Eu tento também não me preocupar. E nesse caso todo, a literatura para mim se põe nessa vontade de se reiniciar. E ao mesmo tempo que a gente faz a história de novo, e a gente se coloca de novo num tempo para um novo livro começar, ao mesmo tempo a gente se começa com uma nova pessoa, outra pessoa que vem, outras pessoas que se colocam, e esses livros que a gente se produz, que a gente insistentemente produz, para guardar nessa biblioteca imensa que se constrói de todas essas pessoas, é só uma vontade de que a biblioteca não pare. E talvez Guimarães Rosa precise de mim ainda. Graciliano Ramos precise de mim. Todos eles, o Camões, precisem de mim e desses outros que insistem, só para o papo não morrer, só para o assunto não acabar, só para que no momento que eu faça um livro, todos os livros deles continuem vivos e fazer livro seja tão vivo quanto ter feito um livro o seja. Quando eu tinha 14 anos, eu me inscrevi num concurso
só por escrever um concurso em Portugal, o concurso Ferreira de Castro, para jovens escritores, e enviei assim no correio, foi uma das primeiras experiências. E recebi depois, uns 2, 3 meses depois, acho que a ligação, né, Saulo Matias Dourado, e eu nem conhecia aquele número, não conhecia aquele sotaque, e tinha vencido um prêmio em Portugal, de jovens escritores, e aquilo foi incrível para mim. Acho que foi quando eu me toquei de que aquilo existia para além de mim, além dos meus colegas, porque eu só escrevia contos para eles. E assim existia todo o universo que eu não conhecia, o universo invisível desses leitores. E esse universo invisível se estabeleceu. Pessoas que eu nunca vi mesmo. Nunca vi nenhum daqueles que me premiaram, nenhum daqueles jurados que disseram que sim, que eu podia continuar e bater nesse martelo. Nunca os vi. Mas eles estão lá, existem. E existiram naquele momento e me fizeram escritor. Acho que é importante, sim. O prêmio, a premiação, claro, não é o que legitima totalmente, para sempre, ou qualquer coisa assim, mas ele, simbolicamente, ele cumpre um papel tão grande, que é dizer só sim, continue, sim, continue. Essa é a função de um prêmio. E eu recebi esse prêmio aos 14 anos, me empolguei, me inscrevi em outro, que é o Correntes da Escrita, e ganhei também. Eu comecei a escrever para crianças por acaso, por acidente. Eu comecei a escrever para crianças por acaso, por acidente. Foi quase um tapa-buraco num jornal. Naqueles dias em que o jornalista precisa passar férias, ou dezembro, janeiro, foi em dezembro mesmo, em que a maioria viaja e não tem muita gente, e precisava de alguém para eu colocar um conto. E eu coloquei. Eu experimentei escrever uma história infantil, e pediram outro. Isso em 2010, quando eu já estava na faculdade de filosofia. Já tinha percorrido. E nisso eu entrei no público infantil, completamente por acidente. Botei um projeto para o jornal e estou lá há 5 anos, escrevendo como colunista de contos infantis. E agora, inclusive, um livro infantil meu vai ser distribuído para a Bahia inteira, todos os municípios. E, sim, de uma história completamente por acaso. Na verdade, todas meio histórias vão meio por acaso. A gente começa a tentar dar narrativas quando alguém nos pergunta assim. A narrativa é sempre posterior. É sempre do momento em que tudo já aconteceu e você tenta dar um sentido regresso. Quando eu entrei na faculdade de filosofia, foi só porque eu olhei na barra de rolagem também filosofia, que tinha lá, e escolhi naquele momento. Assim, eu comecei a escrever para crianças assim, como alguém que tapa um buraco no mês de dezembro. E a experiência para a criança foi toda nova, porque a linguagem, os símbolos, as fantasias que se colocam ali, é como se eu pudesse realmente ser novo. Daqueles leitores todos, é o novo da literatura que se coloca quando você escreve para eles. E eu me sinto tão à vontade até hoje de escrever para crianças, tão à vontade, que é assim quando eu me libero totalmente. Não existe ninguém, não existe nenhum busto imaginário, não existe nada de cânone em cima, dizendo que você faça isso ou faça aquilo. Não existe nenhum amar mesmo. Escrever para criança é mesmo escrever para crianças. Porque com o passar do tempo, talvez escrever para adultos se torne uma comunicação com muita gente que se dialoga, ou de colegas de ofício, ou de professores, ou de pessoas que admiram aquilo. E de algum modo a gente às vezes tenta dar respostas para eles. Inutilmente, a gente luta com esses fantasmas, mas ficam ali. Às vezes quando se escreve para adulto. Mas para criança não. Para criança a gente é inteiro mesmo. Então escrever para criança não é bom só porque talvez seja mais simples, só porque a linguagem seja mais direta, ou porque de algum modo o leitor não é tão crítico, e o que é mentira, porque é bastante crítico. Porque se você for ler para criança, como eu já fui, o conto ele se estabelece no rosto das meninas. E todo mundo que está escutando ali. O sucesso ou não daquela história é imediato. Não existe meio termo, não existe confabulação nem teoria para torná-lo melhor. É imediato. Em tudo aquilo, escrever para criança se torna tão direto que é simplesmente a comunicação mais livre que eu tenho.
E hoje eu não quero mesmo, não pretendo parar de escrever para criança. E assim me encontro com eles e assim quero continuar. Nesses dois caminhos que na verdade são um só. Quando a gente escreve para criança, a gente sabe que o recado está indo para várias direções. E como diz o velho Monteiro Lobato, quando escrevo para criança, incrível, muitos barbudos é que vêm falar comigo. E assim acontece mesmo. O retorno que tem do jornal, porque as crianças não têm, talvez essa mesma naturalidade de escrever para um autor, não saberiam como fazer isso. As respostas vêm dos adultos, dos pais, ou de professores, ou de pessoas que leem, de amigos, e dizem, nossa, isso fez todo sentido para mim. Fez todo sentido porque o fantástico mesmo, quando ele se estabelece, ele não tem idade alguma. Ele não tem idade alguma. O primeiro livro que eu publiquei é O Autor do Leão. Ele não é voltado para crianças, mas nasceu como um desejo de escrever um infanto-juvenil. Seriam contos infanto-juvenis, seriam direcionados nisso. E de repente as histórias daquele fantástico, que seria, digamos, como o fantástico para crianças e o realismo para adultos, o que é uma separação tão doida, e não é real mesmo. Dessa mistura é que as histórias começaram a ganhar camadas. Dessas camadas é que eu pude dizer que não seriam histórias infanto-juvenis. O que é que separa isso? Claro, é uma boa pergunta. A linguagem, ou as referências, ou o que talvez você queira comunicar que você acha que ainda não vai fazer tanto sentido para alguém de certa idade. Foi isso que desdobrou nesse primeiro livro, que virou um livro de contos fantásticos, realmente. Então, dessas histórias que seriam para crianças, viraram histórias para adultos. Mas, claro, quando eu também ensino, como sou professor, eu tive um medo quando esse livro foi lançado, que circularia entre eles. Medo, primeiro, que eles avaliariam o próprio professor. Mas é um medo que a gente tranquilamente se desfaz, porque isso também é ser professor. Foi justamente que eles, com 15 anos comprando esse livro, eles leram e disseram, nossa, me diverti tanto. Eu ri do início ao fim. Eu disse, mas espera aí, mas o livro não era para rir. Não era essa a proposta inicial, ou qualquer coisa assim. Mas ficou. E fica assim. Essa é a surpresa. E desses contos fantásticos, desse Autor do Leão, eu acho que agregou tudo o que eu tenho. Tudo que eu tenho. Que é o sertão, como esse fantástico. É a filosofia como só um aprofundamento do olhar, só como algo que pode estar aqui e se colocando, se projetando dentro do que eu falo sem aparecer em nada, mas estando ali, como a criança, o infantil, e todos reunidos nessa vontade desses três que se juntam em mim mesmo, da filosofia, a literatura e o fantástico do infantil, que se remete ao meu infantil sertanejo. Desse primeiro conto, então, que se estabelece essa criação. O Autor do Leão é justamente a possibilidade, ou a pergunta, quem é o autor mesmo de tudo que nós vemos a todo momento? Se quando eu olho para uma coisa, quem é o autor? Se imagina justamente num dos contos em que é encontrado um desenhista, numa tribo, num lugar distante que não conhece nada da nossa civilização. E uma pessoa vai lá e pega esses desenhos, olha e vê que esses desenhos são criações fantásticas, como uma nuvem com pernas. E entre todos os desenhos que ele faz, ele vê um leão. Um leão que, na verdade, quem está olhando sabe que é um leão. Sabe porque conhece o leão. Já viu, digamos, na realidade. Mas para aquele desenhista é uma criação igual à nuvem de pernas, igual à folha com olhos. Eu acho que essa capacidade de perguntar sempre de novo se é ficção ou realidade para tudo que nós nos dispomos, que é justamente o toque do escritor. E esse é o toque que se apresenta para mim. Essa mistura da própria realidade e do fantástico, dessa ficção. Porque é justamente a ideia de que a todo momento, não só quando se está com um livro, não só quando está com uma câmera na mão, não só quando está com um pincel, é que nós estaríamos criando. É a justa pergunta
que eu me coloco, se a todo momento, enquanto olhamos, podemos criar.